E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Eu tomo a escritura que se encontra em Deuteronômio, capítulo 28, verso 2, para nossa meditação nesta manhã. Queremos falar um pouquinho sobre bênção e maldição. Às vezes, nós temos provas, temos dificuldades, porque a palavra diz que tudo que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. A Bíblia também diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Então, todos nós passamos por lutas. O ímpio pega um resfriado, uma gripe, Covid. O justo também. O ímpio tem que pagar as contas. O justo também. O que sucede ao ímpio sucede também ao justo. Mas existe uma certa diferença, é uma grande diferença. É a promessa de que Deus nos liberta de todas as aflições. Veja bem que o Salmo 34, verso 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas. O profeta chega a dizer também na mensagem O Princípio e Fim da Dispensação Gentia que Deus quer que nós tenhamos vitórias. E para haver vitórias, deve haver lutas. Não tem como haver lutas, não tem como haver vitória sem haver lutas. Então, as lutas são uma parte natural da vida. Porém, existe algo sutil que deve ser analisado. Você ter lutas, isso faz parte da vida, mas você está tropeçando, você está cometendo o mesmo erro frequentemente, repetidamente, existe um problema aí. Porque você pode errar, não tem como não errar. Porém, o problema não é errar, o problema é permanecer no erro. Tem pessoas que tropeçam e caem, mas elas levantam e continuam. O problema é que algumas pessoas fazem do local da sua queda uma área de acampamento. Então, o profeta chega a dizer que erros e falhas você sempre terá, mas se você se humilhar, Deus te levanta a sua posição original de volta. Seu lugar é de pé. Então, existem pessoas que estão constantemente, pelo mesmo motivo, pedindo perdão, quando elas, na verdade, deveriam reconhecer que elas estão possuídas por um espírito e elas deveriam clamar por libertação. Então, a prova inequívoca de que estamos possuídos por um espírito é que nós não conseguimos nos libertar daquele comportamento. Quando você cai em uma armadilha, você aprende a lição, você se levanta dali e prossegue viagem. Você aprendeu com a lição. Você não erra mais ali. Você fala, eu não vou mais pisar ali, porque aquilo é uma armadilha. Se eu pisar ali, eu vou cair novamente. Eu vou tropeçar novamente. Então, não piso mais ali. Eu já aprendi a lição. Agora, quando a pessoa, mesmo sabendo, ainda assim ela vai e faz, mesmo sabendo
né, já tendo tido experiências anteriores, mas ela comete aquele erro repetidamente, então ela não precisa apenas de um perdão, mas sim de uma libertação. Então, esta é uma diferença que faz a diferença. Outra coisa, todos nós estamos sujeitos a termos acidentes em várias áreas da vida. Olha, o ideal, por exemplo, vamos tomar algumas áreas. Vamos tomar a vida entre homem e mulher. O profeta nos deu um conselho, que é bom que o homem fique longe das mulheres e as mulheres fiquem longe dos homens. Então, mas se em algum momento, se uma pessoa cometeu um erro uma vez, aquilo não quer dizer que ela está possuída por um espírito. Não quer dizer que ela vai errar a segunda vez, mas se errou a segunda vez, então já é um grande sinal de alerta. Mas se ela cometeu o mesmo erro pela terceira vez, então é bem provável, eu creio que isso é um sinal indicativo de que essa pessoa, ela não caiu em um acidente pela terceira vez. Eu diria que ela está possuída por um espírito e ela precisa não apenas de perdão, mas sim de uma libertação. Vamos pegar uma outra lição. Em cada área da vida que a gente for estudar, nós vamos chegar à mesma conclusão. Esta conclusão de que você tropeçar uma vez é uma coisa, mas você repetir aquilo várias vezes é outra coisa. Vamos para a vida financeira. A pessoa ter um acidente financeiro, um aperto, sabe, uma vez ou outra, ela contrair uma dívida, se endividar uma vez ou outra é uma coisa. Agora a pessoa está vivendo de dinheiro emprestado, ou viver devendo, ou viver uma vida é outra coisa. Por quê? Porque a palavra nos diz em Deuteronômio, capítulo 28, como nós lemos, ali está escrito: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então essa é a promessa de Deus para o cristão, é que todas essas bênçãos te alcancem. Agora, se você for lá em Malaquias capítulo 3, você vai ver que a pessoa que ela não é dizimista, a casa dela é amaldiçoada, ela vive debaixo de uma maldição. Então, ela tem um prejuízo aqui, tem um prejuízo ali, tem outro prejuízo lá, não tem sobre ela a bênção do Salmo 1. O Salmo 1 diz que a pessoa, que honra a Deus, ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Então a promessa que nós temos da parte de Deus é que tudo que a gente fizer vai prosperar, mas se tudo que a gente faz vai para trás, não dá certo, não funciona. Uma coisa é você ter uma prova, um teste. Às vezes você pode passar por uma fase
um momento difícil. Mas se esta coisa se arrasta pela vida toda, a melhor coisa que se pode fazer é analisar. Às vezes nós estamos vivendo sob uma maldição por descumprimento da palavra. Então, em todos os fatos, em todos os momentos, em todas as situações da vida, nós devemos analisar se a palavra de Deus não está se cumprindo em nossas vidas. Devemos analisar se não existe um erro ali, porque a coisa é tão séria. Por exemplo, a gente já estudou isso aqui, que Deus nem sequer ouve a oração de um homem se ele foi desleal para com a mulher da sua mocidade. Então, se um homem ora e Deus não responde, por que Deus não responde? Às vezes ele fica, porque eu não tenho fé. Às vezes ele está sob maldição. Então, fica este alerta. Eu estou passando por uma provação ou eu estou debaixo de uma maldição? Um pecado não confessado, uma mentira. Devemos analisar isto. Às vezes, a pessoa ela não quer fazer o certo, porque custa caro. Fazer o certo custa caro. Mas você já imaginou o preço que se paga por se fazer a coisa da maneira errada? Às vezes a pessoa faz a coisa certa, porém de uma maneira relaxada. Ela não é constante naquilo, faz uma coisa agora, mas depois não faz, falha ali, depois faz, depois falha. É uma coisa igual voo de pica-pau. Não é? Então nós devemos fazer uma análise da nossa vida. Devemos estar sempre, periodicamente, fazendo uma análise da nossa vida e vendo se no nosso jardim não cresceu ervas daninhas. Então, quando se planta a semente boa, mesmo ali você plantou milho, plantou feijão, ou seja, o que for que você plantou, as ervas daninhas nascem ali, o mato, e é necessário estar arrancando. Então analise sua vida, olhe para a sua vida e seja honesto consigo mesmo. Você está passando por uma provação ou você está debaixo de uma maldição? Então, a coisa boa é que a gente sempre, enquanto está vivo, a gente sempre pode se corrigir, a gente sempre pode começar de novo. Uma coisa maravilhosa que Deus deu para o ser humano, que o anjo não tem, é o conserto. O anjo erra apenas uma vez e para ele não há mais conserto. Mas não importa quantas vezes você errou, se você se arrepender e pedir perdão, há perdão para você. Entenda que esperar por uma mudança e não fazer nada é como esperar o trem em um ponto de ônibus. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.